Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui aguardando a professora Daniele Teixeira entrar para a gente conversar sobre planejamento sucessório. Olá professora Daniele, se já tiver entrado, puder mandar solicitação. Aguardando a professora Daniele entrar. Hoje à tarde a gente vai falar sobre planejamento sucessório com a professora Daniele Teixeira. Ela é advogada, parecerista, expert na área do planejamento sucessório. Aguardando a professora. Aguarda só mais um pouquinho. Professora Daniele. Deixa eu ver, só aguardar a professora Daniele chegar. Pronto, a professora Daniele entrou. Professora Daniele, enviar o convite para a senhora. Olá, professora. Olá, como vai? Tudo bom? Tudo, e vocês? Como é que Tudo estão aí bem. por Sergipe? Ah, aqui é calor. Eu sou do norte, Qualquer, então eu sei. aqui qualquer época do ano, aqui é quente. Falei isso porque hoje que eu assisti a live sua com a professora Simone e ela falou que lá estava extremamente Frio? frio, né? É. Mas aqui é calorzinho. Tá, tem chovido um pouco, mas a temperatura ela sempre mantém Ui, quente. espera um instante que... Opa, Não, daqui. tranquilo. Eu tropecei aqui. Opa, tá. Maravilha. Parar com esse pé aqui. Então, Luan, queria agradecer o convite e dizer que eu tenho um grande amigo que é conterrâneo daí de Sergipe, Ives, e não sei se Aham, ele vai estar nos vendo, mas ele mora no Rio de Janeiro, advoga lá, já está estudando, fazendo mestrado há muitos anos. Aí eu disse para maravilha. ele que ia fazer, ele, um abraço, dá um salve lá, Sergipe, por mim. Que bom. Então, A gente que agradece, né, o IBDFAN de Sergipe, em nome da presidente Acácia Leles aqui, agradece que a senhora tenha aceitado o nosso convite para estar falando sobre planejamento sucessório, uma temática que para mim que é bastante cara, eu venho estudando há um bom tempo, né? Conheci a senhora através dos livros, né? ai, que Tenho bom. dois livros da senhora, até porque assim a temática do planejamento sucessório ele não é muito comum, né? Não teve muito, não tem muita matéria para a gente ler, então assim eu vim pesquisando muitos livros, a gente encontrava muito holding e até a gente entender realmente o que seria o planejamento sucessório, eu tive bastante leitura nisso, né?
E eu tenho dois livros, um é o virtual, um que é o Planejamento Sucessório, que a senhora tem, acho que é o capa preta e laranja. Eu não É, o tenho. primeiro ali foi a minha primeira edição. Aí tem esse segundo, que já está Isso. esgotado também, só tem, eu acho que E eu versão tenho, eletrônica. e eu tenho E o esse da arquitetura, arquitetura. Esse aqui. Maravilhoso esse esse, também esse está livro aqui. esgotado. Estava saindo agora uma nova tiragem, mas esse não sai nova edição por enquanto, não. Só É. meado do ano que vem. Então ele é novo esse livro, ele saiu em setembro do ano passado, fim de setembro. Isso. É de 2019, exatamente. É. Mas parabéns pelas obras, bem completa, tá? Os artigos aqui, e eu achei também parabenizar inicialmente o seu novo projeto, que é trazendo os autores dos Os artigos. autores. Inclusive, teve um até que eu entrei em contato com ele, até tirando uma dúvida, agora me fugiu o nome dele agora. Mas eu entrei, busquei ele pela internet, mandei uma dúvida, estou com uma dúvida nisso e tal, aí a gente manteve um contato. Eu Ah, que até se bom. você vai fazer uma live com ele. Mas a gente iniciando nossa live, professora, a senhora se apresentasse aos nossos colegas Para lá. que tocou aqui. Maravilha. Bem, E então gostaria que a vamos senhora se falar sobre apresentasse. planejamento. Pode se apresentar e aí a gente começa. Tá. Bem, eu sou Daniele Teixeira, Daniele Chaves Teixeira. Vocês vão ver que meu sotaque, apesar de eu morar no Rio há muitos anos, desde 2001, eu sou do Pará, com muito orgulho, sou uma nortista e por circunstâncias da vida fui morar no Rio de Janeiro desde 2001, me graduei na PUC do Rio de Janeiro e fiz mestrado e doutorado na UERJ. Entre isso, eu ainda fiz uma especialização na Itália, uma pós de Direito Privado na PUC e também fiz meu doutorado sanduíche na Alemanha, no Max Planck Institute, em Hamburgo. E adoro o planejamento sucessório, foi um desafio para mim. Eu entrei querendo já estudar sobre sucessões quando eu entrei no doutorado. Esse digital que você tem é a base do livro, é a minha tese de doutorado em Direito Uhum. Civil. E foi um grande desafio para mim, porque o assunto é muito complexo, né? Como Exato. você bem viu, eu acho que a caracterização do planejamento já começa assim, é difícil. Eu não conheço ninguém que sozinho dê conta, depende, lógico, do nível do planejamento, né? Que aí você também Uhum. pode ter um planejamento mais simples, muitos, a maioria, teoricamente, Uhum. e alguns mais complexos que você às vezes precisa de conhecimento em outras áreas, né? Sucessório, além do sucessório societário, empresarial, a parte de tributário. Então, o planejamento já tem por si só, essa complexidade dele romper. E aí a gente vai falar um pouco qual a necessidade do planejamento sucessório hoje, né? Por que que se fala Isso. tanto em planejamento sucessório, planejamento patrimonial, planejamento com efeitos pós-mortem? Nomenclatura não importa, né? E às vezes as pessoas Uhum. também, planejamento sucessório. Nada mais é do Tem que um uma medo, né? organização patrimonial Uhum. com transmissões de bens, né? Então, a Isso. gente faz o planejamento em vida, com mais antecedência. Essa é uma das vantagens de fazer o planejamento. Você determina quando você quer, você pensa, Uhum. você vê os caminhos mais baratos, baratos que eu falo em economia tributária, em economia nos instrumentos, como a professora ontem, Simone, estava falando, nós temos essa, né, cultura também de ter vendido muito planejamento acessório barra Como holder. hold. Exato. Eu vou lhe fazer Como uma confissão. Eu cheguei no planejamento sucessório através de holding. Então, quando eu tive o primeiro contato falando sobre por exemplo, uma governança familiar, que também é completamente diferente, mas eu comecei a partir da governança familiar, partir para a holding, e todo mundo que eu conversava falava
vendia holding como planejamento. E aí, o que me instigava é porque eu lia e via que não era o planejamento, não era o que eu estava buscando, né? Eu via que a holding, ela é eu falo que é uma ferramenta para se utilizar no planejamento sucessório. Mas o planejamento sucessório ele é muito mais amplo, Com certeza. ele é macro, né? E só para a gente iniciar, professora, para a gente conceituar e as pessoas que estão vendo a gente, eu tive uma live antes também falando sobre planejamento e as pessoas também pouco conhecem, né? Para a gente conceituar o que seria realmente o planejamento sucessório, né? Com quem que você fez? Não, eu fiz uma live aí Ah, tá. Ah, debati, tá. aí as pessoas não conheciam o conceito do planejamento. E aí eu queria que a senhora conceituasse Então, para explicar às pessoas o que seria realmente o é, planejamento sucessório. o planejamento, de um conceito bem simples, é isso, é uma organização patrimonial com transmissão de bens. Então, é Uhum, uma organização patrimonial prévia que você faz. E por isso que às vezes as pessoas falam, só um planejamento patrimonial? Não, porque você vai ter alguns instrumentos com efeito pós-mortem, que você uhum, vai exatamente organizar, ter tempo e não deixar para aquele momento da dor, da dificuldade, que se vá pensar em tributos, em pagamentos de ITDs e como vai ser a sucessão, seja do negócio ou da empresa, ou mesmo que seja patrimônio de uma pessoa física, né? uhum, Porque eu acho que é importante a gente destacar que sempre quem morre é a pessoa humana. sim. O nosso livro quinto do Código Civil trata a sucessão da pessoa humana. Dentro dessa Uhum, pessoa humana, tem o seu patrimônio, que é quando se precisa fazer inventário, né? Às vezes uhum, fala, é para fugir do inventário. Olha, não é para fugir. Você pode até buscar alguns instrumentos que você foge do inventário, mas teoricamente, se você tem outros patrimônios, a não ser que você faça partilha já em vida, então você antecipe tudo, mas o próprio testamento, que às vezes é a uhum, solidificação de um planejamento, ele vai ser, com o seguro de vida, vão ser feitos pós-mortem, né? Mas o planejamento é isso, é uma organização patrimonial, e aí se fala muito assim, são para só pessoas ricas? É só para quem tem isso. patrimônio? Isso não me interessa. Isso é muito sofisticado, planejamento. Não, é uma organização. Então, às vezes, a palavra organização patrimonial é exatamente ver o que a pessoa tem de ativo, de passivo. E quanto menos tem, mais cuidado tem que se ter, né? Exato. Então, A acho que se gente. você menos tem, você tem que pensar em como não dilapidar aquilo, não que aquilo vá virar um litígio entre Isso. seus herdeiros necessários. Então, que seja uma casa. Vou organizar. Agora, nós temos no Brasil, então, acho que para explicar de uma forma mais leiga, dois tipos de Uhum, sucessão. A sucessão legítima. O que é a sucessão legítima? É o que, se você não faz nada, a lei ordena como vai ser a sua sucessão. E dentro dessa ordem vocatória, você tem os descendentes, concorrem em primeiro lugar os descendentes, são os filhos, com o cônjuge barra companheiro, que eu tenho esse entendimento. Então, em segundo, os ascendentes, que são os pais. Então, isso é importante para pessoas novas, advogados novos estão aí e pensam só às vezes, ou as pessoas leigas, eu não tenho filho, então não preciso fazer. Não, você precisa fazer porque. Agora, e por último, em terceiro, o cônjuge. E aí dali já vira facultativo, não são necessários. Então, explicar que quem tem herdeiros necessários, metade do seu patrimônio, 50% do seu patrimônio, fica para os seus herdeiros. isso. Se você não tem herdeiros, você pode dispor de herdeiros necessários. Se você só tem um irmão, você pode fazer um testamento e afastar aquele irmão e deixar para uma outra pessoa que você queira. Uma vez eu fui Uhum, na rádio, na UFPR, lá do Paraná, na rádio lá da universidade, uma pessoa do público me ligou. Eu não tenho, né, não tinha par, não tinha filho, não tinha cônjuge, não, né? Eu posso dispor 100%? Pode. Essa pessoa pode, o que ela tiver, ela pode deixar
para quem ela quiser. Para o vizinho, né? A gente brinca às vezes papagaio e periquito, não, para bicho não, mas Para as para pessoas as humanas. pessoas, instituições, né? Você Aham, pode deixar para várias, nesse sentido, não só pessoa física, mas PJs que você pode fazer doações e assim por aham. diante. Mas, então, é isso. E dentro da sucessão testamentária, o que acontece, Luan, é que as pessoas não exercem a sua sucessão testamentária. As pessoas não exercem a sua vontade, né? Professora, a senhora poderia dizer que assim, normalmente, as pessoas elas têm medo de tocar no tema planejamento sucessório, Porque da é mesma forma que tem sucessão, ela medo. vai ver a finitude dela. O Isso. brasileiro não gosta de mexer, de tratar alguns assuntos. Vou te dar um exemplo. Patrimônio. Parece que ter patrimônio é quase um pecado. Isso é uma cultura, independente de religiões, não é questão de valores, não. Mas Sim, isso sim, sim. é a culpa do cristianismo, no sentido da Igreja Católica. Ter Certo. dinheiro parece que é errado. O Sim. anglicano, ele trabalha com dinheiro como um orgulho, a ética, é como o fruto do trabalho dele. Então, ele trabalha isso de uma forma diferente. Então, nossa cultura, parece que falar em patrimônio é sempre desconfortável, seja no momento pós-morte ou seja quando vai casar. Você advoga, você sabe. Às Uhum. vezes as pessoas ficam extremamente constrangidas de falar sobre um regime de bens antes de casar, Sim. É né? porque, na Fica verdade, existe o amor, né? Que as pessoas romantizam o casamento. E as pessoas, se você olhar no pé da letra, o casamento é um contrato. E você tem que saber deixar claro como o que é que está sendo acordado ali. E assim, poucas pessoas sabem. E só vão buscar, ou buscar querer saber, ou buscar ou saber no no momento da divórcio, separação. Ou na ou no morte. divórcio, ou quando vai numa nova núpcia, normalmente. Aí até É, vai e pede uma orientação. Fora isso, casa sem determinar o regime de bens. exato. Mas por isso, porque parece que é interesse, seja de quem vai falar, quem vai propor, quem vai ouvir. Então tem essa dificuldade cultural. E falar em sucessão, a gente ouve cada absurdo, parece estar chamando a morte. Gente, não Uhum, é chamar, é se organizar, né? Não é tão exato. melhor entrar num jogo sabendo as regras do futebol? Que são 11 Exatamente. jogadores de cada lado, dois tempos de 45, uma bola no meio É. e os Eu tenho placares. uma fala seguinte, que o planejamento sucessório, ele é meio que matemático. Então, quando a gente parte por inventário, é só formalizar, porque as regras já estão postas ali, e cada um sabe qual é o direito que tem. Mas quando você encontra um inventário que demore anos, aí eu sempre falo, você pode ter certeza que ali tem alguém que está querendo algo que não é seu e está E a brigando. questão não é só algo que não é seu. Aí tem várias coisas que podem levar a problemas de um inventário mais longo, a própria demora estatal dos processos. É, Agora, quanto mais se organiza, o que você pode fazer não é só fugir do inventário, aí ter que Uhum, ser instrumentos específicos, mas de simplificar um inventário, né? E aí isso uhum, vai exatamente reforçando o que você acabou de dizer. Um inventário simplificado facilita muito. E tem algumas, bem poucas pessoas, que já fizeram isso anos atrás sem verificarem que estavam fazendo esse planejamento, mas fizeram uhum. doação em vida, com usufruto, deixou tudo determinado o que ia ser de renda, para quem, como, isso e aquilo. É. Então, você antecipa e vai vendo a questão da sua sucessão, quando você, principalmente, se nós lembrarmos que quase 90% das empresas brasileiras são empresas Exato. familiares. Familiares. E aí eu falo para vocês, chamo a atenção. Por que que então, às vezes, as pessoas me perguntam, por que estão se falando em planejamento agora? Por que que isso virou moda? Por que se fala tanto? E se for ver recentemente, essa questão que tem da dificuldade da finitude, as Uhum. pessoas, é a única certeza que nós temos, né? Sim, Que ninguém é sim. imortal. E se não somos imortais,
teremos um fim. Vamos organizar esse fim? Só que com a pandemia, com a questão de estarmos todos vulneráveis, independente né, de pessoas, isso veio muito à tona agora. Ah, eu tenho Uhum. testamento, eu tenho seguro de vida. E se eu viesse a falecer, eu sou de risco, porque olha lá, quem é de risco, assim, acima de 60 anos. É muito novo. 60 Uhum. anos envolve um número da sociedade brasileira muito grande. O Brasil Isso. não é mais um país de jovens, Não. né? Então, é um número. Então, várias pessoas se vendo é, numa situação de maiores cuidados, de cuidados com os seus pais, né? Isso. Saiu uma matéria recente, se eu não estou enganado, acho que é em Minas Gerais, que teve um aumento ó, de transmissibilidade de imóveis, É, né, no é. cartório de 4 mil imóveis durante essa pandemia. E aí eu vou Exato. pegar esse, e aí eu vou pegar esse gancho para a gente falar sobre como as pessoas já entenderam o que é o planejamento sucessório, como a gente concretizar. Qual seria a forma que a gente teria para concretizar um planejamento sucessório? Eu antes de falar de como concretizar, eu acho que são importantes falar de alguns pressupostos. Entre eles, eu Sim, acabei de falar que é o de patrimônio, que não é só para grandes riquezas. sim. Até um pouquinho antes ainda falando que realmente o brasileiro tem dificuldade de falar da morte. Eu até um dia desses, numa live do projeto do Arquitetura do Planejamento em Pauta, com o professor Rolfo Madaleno, ele Uhum. falando que na Alemanha todo alemão tem testamento. Então ele exerce. Outro exemplo que a gente mostra que não, nem o codicilo, que não precisa de formalidade, são para pequenas montas. Ou então as pessoas fazem sem saber que isso tem esse nome, que é um codicilo, ou Uhum. que pode fazer, né? Então, assim, Aham. eu mesmo, a minha bisavó fez, minha filha, eu quero que você escreva aí, eu quero deixar essa imagem de santa para fulano, eu quero deixar esse quadro para não sei quem, essa minha bolsinha aqui que tem uns... Então, assim, ela foi fazendo, mas sem saber, uma coisa intuitiva. Sim. Então, e por que nós estamos falando em planejamento? Isso também é muito importante, porque os instrumentos que a gente tem no direito das sucessões, nos instrumentos que são fornecidos ali, nós só temos três, que é o testamento, o fideicomisso, que ficou muito restrito à prole eventual, e inclusive agora tem um projeto de lei do IBDFAN estendendo a outras, não restringido só à prole eventual, de repente é um novo instrumento, que é uma Uhum. terceirização, né? Você deixa para alguém, para aquela pessoa deixar para terceiros. Então, é uma triangulação que tem de uma origem do direito romano, que era uma época, surgiu quando era proibido deixar para as filhas. Você deixava Uhum. para o amigo dar para as filhas. Bem, e o codicilo, que são para pequenas montas. Bem, dessa forma, com a sociedade hoje que nós temos, com tantas transformações socioeconômicas, e aí, se você estudar o direito das sucessões, qualquer manual você pode confirmar comigo que se tem o quê? Propriedade e família como os pilares do direito das sucessões. Uhum. Tem uma instituição que mais mudou, transformou como as famílias, e eu acho que é dentro dessas transformações socioeconômicas, é o que faz a pessoa procurar o advogado para se organizar. Por quê? Ele provavelmente já está num segundo casamento, ou tem os meus, teus e os nossos. Então, Uhum. assim, isso não é o fim da família, isso foi só o fim de um modelo de família legal. Então, desde a Constituição, nós temos tuteladas as outras formas de entidades familiares. E várias formas dessa multiplicidade de entidades familiares e de novos arranjos familiares é que está fazendo as pessoas assim, bem, mas eu não quero comunicar aqui, ou os meus filhos já estão grandes, autônomos, independentes, eu quero proteger meu cônjuge, sim. Eu estou Uhum. preocupada com meus pais, porque as pessoas também estão vivendo mais, Luan, né? As Exato. pessoas Exatamente. vivem hoje 20, 30 anos. Às vezes você quer deixar dentro da sua disponível uma renda para os seus pais, para eles estarem tendo um cuidado, um zelo, Isso. Numa né? live que eu fiz com
Desculpa lhe interromper, uma live que eu fiz com o nosso colega, que é o presidente da Comissão de Direito Sucessório aqui, eu fiz esse relato também, que esse destaque que o planejamento sucessório não são para pessoas de uma certa idade ou pessoas mais velhas. São pessoas mais novas também, elas podem fazer e precisam fazer um planejamento sucessório. Inclusive, eu dei um exemplo de um filho que ele se torna o provedor da casa, ele constrói um patrimônio e também já construiu sua família. E só que os pais, eles necessitam da ajuda do filho. Então, a partir daquele momento do falecimento desse filho, os pais eles vão ficar desamparados porque você já tem os descendentes. Então, se você não fizer E um ficar planejamento, esperando que a esposa ou os filhos vão cuidar dali, aí ele vai estar. você transmitir essa Muito melhor ele responsabilidade, organizar, deixar uma renda, deixar um seguro, deixar uma previdência isso. privada, deixar um fundo de renda. Ele se organizar do que ficar à vontade daquele cônjuge ou dos seus filhos, ser um Porque problema para você, eles. Não, isso, então você organize. evita, você não transfere a responsabilidade e você também evita criar um futuro problema entre as Isso é pessoas. outra vantagem. Então, assim, só complementando, essas Aham, transformações socioeconômicas, elas aconteceram nesse mundo contemporâneo. Então, não é só o Brasil que está atrás disso. Mas por que nós falamos em planejamento? O que é o planejamento? É você ir atrás de outros institutos, de outros instrumentos, de outras ferramentas, em outras áreas do próprio direito civil, ou em outras áreas, direitos correlatos, ou em outras uhum, áreas interdisciplinares, como ter um bom diálogo com notarial, um bom diálogo com a contabilidade, porque você vai uhum, precisar, até como advogado, indicar quais os melhores instrumentos para o seu cliente, dentro de análises que aí eu vou te falar como se operacionaliza, como não sei o quê. uhum, Então, assim, são questões que eu estou mostrando que as pessoas começam a se pensar. Exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo. Um dia desse, uma pessoa muito nova disse: me procuraram para negócio de seguro e tudo. E a pessoa achou que era para preocupada, achando que o pai dela, a pessoa estava querendo que ela fizesse contato com o pai dela. E não, na verdade, a pessoa estava oferecendo para ela, que era de 30 e poucos anos. Olha, sim, pensa aqui, até porque o seguro de vida aumentou uma variedade, um campo muito grande. Tem hoje em dia uma oferta de produtos só dentro desta linha. Então, é uma segmentação. Então, essas transformações aconteceram, vamos assim, fazer esse corte no mundo ocidental. Mas os outros países estão buscando outros meios, já estão fazendo atualizações na sua legislação nesse sentido. A uhum, Alemanha em 2009, a Itália fez alguns, como na parte empresarial, que é o pacto de família, o direito francês, o direito belga. Na França teve reforma em 2006, 2008, Portugal teve recente, a Espanha tem, por exemplo, tem um código da Catalunha recente, super moderno, sobre essa questão de sucessões, a legítima é 25%, mas aí uhum. você, se tem uma pessoa vulnerável, dependente, aquilo tem como ser amparada. Então, assim, precisamos de mecanismos. E o Brasil, nós estamos realmente engessados, e esse descompasso que existe entre a sociedade e os nossos instrumentos. Então, daí se torna por que o planejamento é importante. Entre elas é decidir o momento que você quer fazer isso, então você não ficar à mercê, e sim você determinar, evitar problemas futuros, como você fala. Eu vou Uhum. ainda às vezes criar um problema, porque olha lá, depois os seus filhos casam com outras pessoas. Então, assim, né, a gente no Brasil até vê novela que neto não tratava o avô, isso. Então, Sim, assim, sim. você se tem condições, se tem como proteger, se tem uma preocupação dessa, você vai e organiza. Da mesma forma que algumas pessoas, hoje em dia, com essas transformações familiares, tem pessoas que têm filhos de 50, 40, 30 e poucos anos e filhos com menos de 10 anos. Às vezes Uhum. um segundo ou um terceiro casamento, e tem um filho, casou com uma pessoa bem mais nova, a pessoa quis ter um filho e tiveram outro filho. Então, às vezes, você vai tutelar da mesma forma um menor e um filho que já está autônomo no mercado de trabalho. Lógico que eles vão ter os direitos iguais, mas eu falo Sim. assim,
isso é um dos problemas que eu critico a legítima, porque eu digo que a função da legítima hoje não é a mesma que ela foi criada lá em 16, que o nosso Uhum. código é de 1901 e que refletia uma família oitocentista. Uhum. Porque o Código de 2002 nada mudou nessa questão de direito sucessório. E aí a É. questão da legítima, mas também aproveitando, quando eu digo que as pessoas não exercem a sua sucessão testamentária, porque se você não faz nada, você já tem um planejamento, que é a própria sucessão legítima, concorda? Sim, E sim. que muitas vezes ela é o suficiente, só que você tem que analisar, perguntar, vai no advogado. E aí eu acho, sim, OAB, nós estamos falando com colegas, estamos falando para colegas, Uhum. que realmente quem tem interesse nesse assunto, lógico, às vezes você vê pessoal da contabilidade, vê também pessoal, os Sim, notariais assistindo, querendo, fazendo perguntas, se informando, mas nós estamos falando, né, aqui no IBDFAN, muito ligado a essa advocacia aí de frente, familiarista. sim. E começa isso. Direito das sucessões, ele é muito mais do que uma continuação do direito das famílias. Muitas vezes, tanto que né, família e Uhum. sucessões. Direito das sucessões, eu digo que era um patinho feio do código e que se tornou num grande cisne. E as pessoas estão falando muito hoje em planejamento. Mas, Sim. por conta da falta de liberdade, esses instrumentos em desacordo, eles não estão sendo suficientes, então você tem, e aí você tem hoje em dia, então, entre as vantagens, uma economia tributária, uma celeridade na sucessão ao você fazer um inventário mais ágil, evitar um litígio futuro que pode ocorrer uma dilapidação patrimonial, evitar Exato. conflitos familiares, você determina a hora que você quer. Isso assim, rapidamente eu te elenquei 5 fatores por que a gente tem que pensar. E o que aconteceu com a Perfeito. pandemia? E se você for ver vários debates, pessoas que só falavam em família, congressos que tinham quase todo de família e um painel de sucessões. Discussões. Verdade. Era essa prática cada vez mais, porque o direito das sucessões ele ganhou uma importância e não foi só no Brasil. Ele ganhou porque as pessoas vivem mais, estão guardando mais, tem mais a transmitir. O mundo globalizou, então a interatividade das pessoas circulando cada vez mais. Amanhã mesmo vou falar para o encontro de Direito Civil da UERJ, vou falar sobre a minha pesquisa de pós-doutoramento, que é sobre sucessão internacional, porque Uhum. cada vez mais advogados têm clientes que envolvem questões internacionais, porque Sim, as pessoas se conhecem, se interagem mais por WhatsApp, Faces, sim. tantos outros aplicativos, apps, não vou nomear aqui, mas essa interatividade, o mundo ficou uma aldeia. Olha lá esse vírus, o que fez. Foi Uhum. chegando em ondas, né? Então, Verdade. estamos todos nós suscetíveis. Então, essa tecnologia demandou maiores relacionamentos, maiores casamentos, maiores separações, maiores divórcios, maiores alimentos, guardas, E o que eu acho que e ainda, mortes. eu acho que ainda a demanda para o direito de família e sucessões ainda está por vir, né? Pós-pandemia, eu acho que as demandas familiaristas e na parte sucessória, elas vão ser exigidas bastante aí. Eu acho que, assim, nesse momento está muito em voga a questão dos alimentos, né? Até ontem Isso, saiu a decisão do STJ da suspensão da prisão judicial em função dos alimentos, estava colocada como prisão domiciliar e agora isso, a suspensão. E também muito a questão da convivência familiar, né? exato. Como fica essa alternância, esse cuidado que sobrecarrega só um. Normalmente a gente sabe que o maior número de guardas é unilateral e com a figura materna. Exato. Então, isso basicamente, fora várias revisionais que vão vir aí de alimentos. E eu acho só que nesse sentido é um lado bom as pessoas pararem e pensarem, entendeu? E isso Uhum. realmente está se transformando em números e números de pessoas que estão fazendo testamento, e números de pessoas, escritórios e colegas que estamos trabalhando nesse sentido, né? Uhum. E mostrando que esse planejamento ele é muito mais próximo nosso do que se pode imaginar. Que você Exato. pode fazer um planejamento com instrumentos bem mais simples. Você pode fazer com uma doação, com usufruto, com seguro de vida, uma previdência. Agora, você tem que se analisar. Aí, já entrando numa fase um pouco mais da instrumentalização, ou vamos, melhor dizendo,
da Uhum. operacionalização de um planejamento, chegou. Agora, eu só fazendo, antes de eu falar sobre isso, eu acho que é muito importante nós, como advogados, Uhum. e alertarmos, e como do BDFAM, familiarista, estarmos atentos ao cliente. Tá, Sim, fez um divórcio e tal ali, e aí? E agora? Você tá pensando, né? Você viu isso? E no caso de você vir a falecer, o que que você está pensando? De é provocarmos esse verdade. questionamento, entendeu? E Sim. você é da parte de contratos de empresa e tal, e aí? Tem né? Como é Como que está a estão os parte contratos sucessória? sociais, Exato. societários? Tem um Porque o protocolo que é muito familiar? comum, Não o que é muito tem? comum na parte de contrato, é quando eu converso com alguns clientes e faço essa pergunta, né? Vem cá, tá, hoje você está vivo, você está operando, mas se você morrer, como é que vai ficar a operacionalização da sua empresa? Quem vai assumir? O seu contrato prevê? O seu contrato prevê como é que vai ser liquidado as cotas? Porque normalmente eles fazem os contratos e aqui muitos desses contratos são feitos por contadores e nada contra os contadores, mas Não, mas só que na hora de resolver os você problemas pega um somos contrato nós que vamos padrão, resolver. exato, e aí você pega um contrato padrão, que aí você não tem previsão de quem As vai assumir, peculiaridades, os detalhes, como vai é, ser feita essa questão da sucessão. Mesmo assim, às vezes, quando só é um, às vezes também os filhos não querem trabalhar, os herdeiros não querem seguir naquele negócio, se você tem que uh-huh, terceirizar ou não. E aí é o que eu falo hoje. É, é, eu tive essa questão do nome arquitetura do planejamento, que é isso, é uhum, arquitetar, é se organizar construir, mesmo, né? Construir. E aí você tem que fazer várias análises. E também essa questão que eu estou vendo cada vez mais, né? Principalmente indo para essa parte empresarial, de empresas familiares, é uma análise necessária não só para empresas. Eu também estou falando que sim, dependendo do complexo do patrimônio, do como você sim, quer deixar, você precisa fazer uma análise também subjetiva. E que eu digo uhum, que isso é a customização do planejamento familiar para aquela família, para aqueles integrantes daquela família. sim, Então, sim. aí, voltando na forma que você me fez a pergunta, que está sem resposta, mas que eu vou estar te Não, dizendo aqui a senhora agora, está não, respondendo ao longo, tá? não, Perfeito. não, mas aqui, assim, como se operacionaliza um planejamento? Primeiro, você precisa saber quem é essa pessoa, qualificar ela na sociedade. E não só, dependendo do estado civil, né? Se é casado, se é divorciado, se O tem, ciclo vive. familiar inteiro, né? é, Ele precisa, tem herdeiros necessários? Não tem, tem descendentes, tem ascendentes, não tem, trabalha, alguém trabalha com ele em negócios, tem um sobrinho, tem um tio, fazer uma análise daquela família, dentro daquela estrutura. O segundo passo é fazer um levantamento desse, porque para você fazer um planejamento tem que estar. Você não faz planejamento de caixa dois, você vai fazer um planejamento Sim. do seu patrimônio organizado, e aí às vezes você gasta tempo para realizar um planejamento, porque às vezes você vai organizar toda essa documentação, essas empresas, levantar ativo e passivo. Ah, não estamos falando de empresa, estamos falando de um cliente. Então tá, o que tem, a casa financiada não é carro, qual é o patrimônio dessa pessoa, né? O que Está tem. regularizado documentalmente no cartório. E aí, tá, o que você quer? Vê se a sucessão, às vezes, a sucessão legítima já resolve. Tá bom, então não precisa fazer mais nada. Ah, não, Uhum. eu quero deixar dentro do que eu posso, eu quero, então, né, deixar para um sobrinho, para alguém que cuida, uma tia. Quer dizer, dentro do que você quiser dispor. Então, o primeiro passo é levantar, fazer análise. Quali, a qualificação da pessoa, mas com essa análise também familiar. Segundo, o levantamento Uhum. desse patrimônio, com ativos e passivos. E seja PJs ou não, se for só pessoa física, todo o patrimônio, o que tem, o que tem financiamento e assim por diante. E Uhum. terceiro,
é autonomia do autor da herança, no sentido, se ele quer dispor de alguma forma específica, como ele está pensando, e muitas vezes, agora nessa análise, nessa customização que eu estou falando, muitas vezes a vontade do autor da herança não é a que vai se concretizar, porque às vezes nenhum herdeiro quer tocar aquele negócio. E não Sim, precisa ser só PJ. Vamos dar um exemplo do agronegócio. Tem muitos ramos que não são PJs, que ainda são pessoas físicas, que sim. têm por incentivos tributários que não são. Mas e aí? Vão querer suceder? Vão querer trabalhar naquilo? Não, um Uhum. é médico, mora não sei aonde, o outro está lá nos Estados Unidos fazendo não sei o que no Japão. Então, assim, você precisa ver também se a vontade vai. Dos É isso herdeiros. que você falou. Mas como você vai operacionalizar a sua empresa? Como é que vai tocar? Então, eu não quero restringir a questões para as pessoas dizerem assim, eu não tenho empresa, então não me atende, não é isso. Não, é qualquer pessoa que tenha um patrimônio e queira para quem deixar. Às vezes, pode ser que a vontade dela se adequa à legítima. Então tá, então o planejamento dela já está feito naturalmente. Mas se ela quiser qualquer coisa diferente disso, agora, mesmo assim, adianta, sai mais barato eu fazer uma doação em vida, um adiantamento Uhum. de herança antes ou não, Uhum. como é que estão os impostos, vai aumentar, não vai? Isso perto de um... Então, assim, aí são análises que você vai ter que estar vendo. Então, Isso. lógico que é essencial a autonomia, mas aí eu aviso muito o autor da herança. Primeiro, às vezes, bem com assim, e outra coisa, dentro daqueles pressupostos que eu tinha te falado, eu disse que não é só para pessoas ricas. E outra coisa, planejamento não é para fraudar a legítima. Sim. Não vou dizer que não tem para fraudar. Como o professor Rolf disse, existe lei, limites, vai existir fraude. Mas eu estou falando que é muito mais do que isso. Sempre se vai ter uma margem da sociedade que vai buscar instrumentos, e eu falo que muito de um planejamento é a segurança jurídica dele. É a É. O importante é certeza que dos não existe, instrumentos que você está pedindo. Hein? é não confundir planejamento sucessório com blindagem patrimonial, que isso não existe, né? Você querer vender alguma coisa como blindagem que nunca vai afetar o seu patrimônio, isso não existe. Não, e tem que ver que tudo tem impostos, pagamentos. Você viu a live ontem da Simone, então você tem que Isso, fazer uma análise. Ela fez ali uma projeção até um patrimônio de 1 milhão, né? exato. Quantos anos para aquilo compensar, dar certo ou não? Então, assim, primeiro, planejamento não é para fraudar. Às vezes as pessoas vinham até com um olhar pejorativo, como se eu estivesse Sim, estudando uma coisa para fazer errado. para burlar o fluxo. Não, é para organizar, é para evitar problemas. E tudo muito claro, sabe, Luan? Eu acho que quanto mais Uhum. falado, discutido, então, esse não só o momento de antever, mas de pensar, de conversar, não vai. E aí tem aquela questão da culpa, e eu acho que até a origem do direito do testar errado era um pouco esse, era escondido, as pessoas não podiam saber o que estava. Pelo contrário, tudo tem que estar aberto, tem que estar claro, tem que estar discutido, porque senão você vai ter problemas no futuro, quase certo, e vai ter dilapidação patrimonial. E tempo é dinheiro. Exato. Então, e para evitar conflitos, eu não estou só sendo patrimonialista aqui, não. Eu estou falando para evitar problemas. Se eu falo que é necessário uma análise subjetiva, é para evitar esses conflitos. Se você vê Uhum. que filhos não se dão, ou tem um filho de um casamento que não se dão com o do segundo casamento, ou Isso. isso, como vai organizar? Porque o planejamento, ele vem para exatamente você poder fazer ajustes e ajustes que o próprio sistema legal cria alguns desajustes, tá? Isso. Eu Vamos te queria dar um abrir um exemplo. parênteses Às para vezes, aqui filho... encaixar Pronto, eu queria abrir um Ah, parênteses que você colocou nesse ponto, que a gente está diante também hoje da possibilidade da convivência de coparentalidade, famílias reconstruídas. Então a gente pode ter diversos casamentos, filhos de outros casamentos e tal. E eu tenho um problema
muito recorrente nesse sentido, que é a instituição do direito real de habitação, que poucos conhecem, poucos sabem, e que é um Que dos é um grandes instrumento problemas, também. É. e que é um dos grandes Você pode problemas na hora da utilizar, de sucessão, repente, hein? e que é um dos grandes problemas na hora da sucessão, porque a viúva, né, você tendo um único bem e tendo filhos de casamentos anteriores ou de outros casamentos, a preferência ali vai ser sempre da viúva, certo? Que você tem você pode dar uma, Aí existe essa a viúva relativização, casa. Aí essa exato. viúva casa de novo. Continua o direito real de habitação. Não, é Aí, às vezes, vitalício, não ou ela existe. é sócia ou ela tem outros herdeiros. Ela é ali coproprietária, mas ela tem o direito real de habitação. Teve um caso assim. Exato, Aí casou com uma pessoa bem mais nova. exato. Essa pessoa morreu, a viúva morreu, ficou um cara morando no apartamento que não era parente, não era proprietário, até conseguir tirar. Então aí as coisas E vão. você consegue resolver isso conversando, simples. Eu tenho outros herdeiros, né? E há a possibilidade de você abrir mão da parte sucessória, ou da parte do direito real de habitação. Isso é plenamente possível no momento que você está constituindo ou uma união estável, no momento do contrato, ou no casamento, você abrir, fazer um pacto para a abertura do direito real de habitação, que para mim é um dos maiores problemas que a gente tem na parte sucessória diante de famílias reconstruídas, né? E o próprio sistema, às vezes, cria algumas distorções que o planejamento pode ver. Todo mundo fala, né? E realmente o planejamento sucessório ele é feito da parte disponível. Isso. Mas eu digo no meu livro, um planejamento sucessório, que você tendo a legítima, sabendo que tem os herdeiros, que vai ter que guardar metade do seu patrimônio para eles, você já trabalha no planejamento envolvendo, sabendo o que você vai deixar para a legítima, o que Sim, seria e o que deixar para quem deixar. Entendeu? exato. Então, é só você trabalhar, lógico que é da sua parte disponível, mas você faz uma análise global. Eu vou ter que deixar isso, e isso eu vou querer dispor, e aí você vai fazendo uma organização, o que é É melhor para importante, o quê, para quem. importante a gente observar que quando do planejamento sucessório, a gente tem que estar atento às normas do direito de família, do direito sucessório. A gente não tem como burlar, não há uma Os possibilidade de você fazer um limites. planejamento Tanto o meu burlando que, livro é eu não quero dar pressupostos e direito. limites. Os limites que nós Exato. temos é a legítima, com certeza. Eu tenho as minhas críticas, mas a gente tem que trabalhar com limite. Eu não fiz uma tese com um projeto de lei, pensando que nem projeto de lei tem sobre uma revisão da legítima. Uhum. Então, os limites. Você pode ser alto ou não, mas é o limite que eu tenho hoje no sistema legal. Então, é também a vedação do 426, que já desde a minha tese de doutorado, lá em 2016, eu já falava sobre a possibilidade de uma flexibilização, que um dos caminhos, talvez, de uma maior oxigenação na legislação sucessória seja, às vezes, uma flexibilização desse 426. Então, são dois vetores para nós, essa alta limitação da legítima, o cônjuge ser herdeiro necessário, que eu até trago que às vezes o problema em si não é o cônjuge ser herdeiro necessário, Uhum. mas é porque eu digo que botou o suspiro no último, é como se fosse a ponta do iceberg, entendeu? E Uhum. para baixo tem muito mais problemas no sentido de faltas de liberdade e autonomia, e é como se tivesse com o Código 2002, o único suspiro que tinha foi lá e abaixou, deixou tudo submerso. Então, realmente, nós não temos hoje nenhum regime de bens que não há, em maior ou menor grau, uma Sim, comunicabilidade entre os bens. isso é verdade. E você Verdade. vai ter, tudo bem, ainda é uma minoria na sociedade? Sim, as mulheres ainda não têm uma autonomia, apesar de já ser nos maiores números de advogados, você vê, a gente não tem a mesma representatividade, né? Você Uhum. vê
nós não temos uma mulher como presidente de nenhuma OAB dos estados ou Distrito Federal. E nós já somos maiorias entre os advogados, né? Então, a gente sabe disso. E quando nós falamos, nós estamos falando de uma minoria que não tem ainda, que eu falo minoria nesse sentido de autonomia financeira e tal, mas nós temos que fazer essa análise dessas famílias que muitas vezes os clientes que nos chegam dizem, eu vou casar a segunda vez e não quero comunicar nada. O que é meu, o que é dela. Ou eu, como também cliente chega, o que é meu, eu não quero misturar. Às vezes ele pode ter até mais patrimônio, não, mas também eu quero preservar o que é meu para os meus filhos, né? Então, existem situações que temos que estar nos adequando, mas eu provoco a todos os advogados que estão nos vendo, está estudando mais sobre direito das sucessões, está estudando mais sobre planejamento sucessório. E aí é importantíssimo falar, além dos próprios mortes, causas e instrumentos que a gente já tem, a gente tem dentro de outras ferramentas. Você tem seguro de vida, mas você tem que fazer uma análise, você tem que fazer uma projeção e saber se o seguro de vida não vai ficar caro para aquela pessoa. Porque qual é o seguro de vida? É só de um dinheiro rápido, porque a gente sabe que o seguro não entra no inventário, ele tem uma maior disponibilidade e tudo, mas você vai fazer às vezes tem pessoas que fazem com um objetivo. Não, eu vou fazer um seguro que pague todos os ITDs do meu patrimônio, que custeie minha família por 1, 2 anos, e você faz. Mas um seguro desse não sai barato. Você tem que voltar e ver se é realmente o melhor instrumento. Ah, não, eu só quero com dinheiro emergencial da minha família não ficar desamparada inicialmente, porque depois vai solicitando, seja se alvará, ou vai ter renda para fazer o pagamento dos impostos. Então, assim, depende das circunstâncias. E por isso que eu digo, infelizmente, trago que não tem fórmula para um planejamento sucessório. Quem veio aqui achando que eu ia trazer uma fórmula 2 mais 2 dá 4, não dá no planejamento. Vai dar 3,9, vai dar 4,1, porque não tem expectativa do que... São várias variáveis. Ah, mas o planejamento vai ficar... Você vai revendo ele de tempos em tempos, tendo alterações. Posso ter feito hoje meu planejamento. Daqui a 10 anos surge um filho meu. Opa, eu tenho que reavaliar o meu planejamento. Como é que eu vou adequar agora, já que surgiu um novo filho? Agora com a crise. O Zeno Veloso, um dia desses, falou, Daniele, e aí, como você resolveria os planejamentos agora com a crise? Gente, se vai ter uma alteração patrimonial significativa, que não estamos falando a curto prazo, mas que, sei lá, que 1 ano, 2, se volte, né? Não, você não faz grandes mudanças, mas, né? Foi perda e perdas, faliu, quebrou, teve que entrar com questões societárias de reavaliação, recuperação empresarial, seja falência, qual for o instituto, comprometeu aquele planejamento, você vai ter. Mudou a autonomia da autoherança, agora eu quero, olha, estive nesse período doente, agora eu quero ajudar a pessoa, quem cuidou de mim, quem fez isso. Então, assim, tudo isso são circunstâncias. Lógico que você não vai estar fazendo a tão curto prazo uma reavaliação. Mas se tiver a curto prazo mudanças que... você vai me falando aí por causa do tempo. Eu já ia chamar, a gente já está perto do final. E para a gente não perder a nossa live, deixar gravada para as pessoas que não conseguiram acompanhar, poder assistir esse maravilhoso bate-papo, essa maravilhosa live esclarecedora que a professora Daniele Teixeira ela possibilitou para a gente. Se a senhora já quiser fazer seus encaminhamentos, considerações finais, a gente já vai encerrando para a gente poder salvar aqui a live. Tá, joia. Luan, primeiro, mais uma vez, agradecer a todos vocês pelo convite, o pessoal aí de Sergipe. Falar que eu estou com as lives nas terças-feiras, agora, com todos
os autores, todos assim não, mas com grandes autores. Eu já estou com a agenda para agosto, e então com lives semanais com os autores da arquitetura, falando sobre seus respectivos Maravilha. artigos. E vem projetos novos aí, está vindo um tomo 2, um outro arquitetura, mas dentro do mesmo formato, mas com novos temas, novos autores, e bem interessante. Então, acompanhem o meu Instagram, @DanieleC Teixeira, e também o do Arquitetura, @Arquitetura Planejamento Sucesso, que não dava o sucessório. E agradecer mais uma vez e tua disponibilidade sempre para tocarmos, às vezes sobre um assunto específico, um instrumento específico. Estou à super disposição, porque eu acho que quanto mais compartilhar esse entendimento e provocar os nossos colegas a estarem Sim, falando com seus clientes, vamos pensar aí nisso e tal, é assim que a gente vai mudando uma cultura. Tá bom? Muito professora, obrigada. eu que agradeço a sua disponibilidade, eu que agradeço os seus ensinamentos, né? Você vem me acompanhando já há algum tempo, eu comigo para cima e para baixo, embaixo do braço aqui, o livro da senhora, tá? Venho estudando a temática, como já disse, a temática ela é cara para mim, sou estudioso da área, e eu quero agradecer essa oportunidade da gente estar debatendo aqui, o IBDFAN de Sergipe, em nome da presidente daqui do IBDFAN, a Cássia Leles, tá? E fico à disposição Tá também. bom. E assim que a gente conseguir ter contatos presenciais, né, a gente poderia ver a possibilidade da senhora vir aqui a Sergipe, né, conhecer, Com não a sei se a maior senhora alegria, conhece comer um aqui, caranguejo. ah, conhecer nossa terra e batermos o papo e realmente disseminar essa ideia do planejamento, que é importante. Eu acho que a gente Estou está à vivendo disposição um de momento vocês. propício Tá, você já para tem nessa meu época. contato, né? Tenho E o sim, que tenho precisa. sim. Então aí a gente vai se falando, tá bom? Uma boa Maravilha. tarde aí para todos, Obrigado, pessoal de professora. Sergipe. Lembranças a todos, tá Um bom? Muito abraço, obrigada, tchau, gente. tchau. Tchau. Me manda o link. Mando sim. Obrigada.